Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast do Conversas Sustentáveis. Estamos na 5ª temporada e estamos a Pílulas Sustentáveis, onde a gente vai trazer basicamente um beabá da sustentabilidade, tentar falar de uma forma as coisas mais simples. E primeiramente eu quero agradecer o espaço aqui cedido pela Ludford, o Douglas que nos liberou para que a gente pudesse estar fazendo esse episódio hoje, e também a Juliana, que vai falar para a gente sobre a questão de sustentabilidade, ESG, se é a mesma coisa, se não é. A Ju já gravou um episódio com a gente. E antes da gente começar, quem quiser me seguir lá é @WSLopes no Insta, e no LinkedIn é Wagner Lopes. Ju, seja muito bem-vinda e te apresenta para quem não te conhece, por favor. Muito obrigada, Wagner, pelo convite, pela segunda participação. Bom, eu sou Juliana, eu sou sócia fundadora do Sustenta-i. O Sustenta-i é uma startup de democratização do conhecimento da sustentabilidade. A gente tem três braços, na verdade. Um braço de consultoria, onde a gente ajuda as empresas no desenvolvimento de cultura de sustentabilidade. A gente tem um braço educacional que a gente está separando da consultoria, ele estava meio que junto, a gente está separando porque a gente vai investir super forte em educação para sustentabilidade. Inclusive, tem aí uma matéria que acho que saiu semana passada, semana retrasada, não me lembro, dizendo que a área de sustentabilidade e a área de ESG são as áreas mais promissoras para a carreira em 2023. Então, a gente quer investir na parte de educação, até porque não existe uma graduação em sustentabilidade, né, no ESG. São formações acessórias que as pessoas têm que ter uma formação tradicional e depois buscar conhecimento. E a gente tem o braço de tecnologia, que a gente desenvolveu uma inteligência artificial para fazer análise estratégica das empresas por meio das pessoas. E aproveitando o gancho, já que o senhor Wagner deixou lá o Instagram dele, sigam-me, a gente tem 2 Instagrams, um Instagram é o @sustenta-i, que é o seu da empresa mesmo, e tem o Juliana, com 2 N's, do Sustenta-i, que é um Instagram onde eu falo sobre carreira, dou dica para você melhorar o seu currículo em sustentabilidade, falo de vagas, faço react de vagas. Então, @sustenta-i, @Juliana, com 2 N's, do Sustenta-i. E pessoal, eu vou dar uma dica, segue adicione também a Ju no LinkedIn, porque a Ju é bem polêmica, tá sempre se envolvendo nas conversas, e eu acho muito engraçado, que daí a pessoa tá triste feliz e a Ju vai lá e vem aqui, então. Me conta mais disso, então. Assim, eu tenho um perfil muito crítico, né? Isso é de mim, vem de mim, né? Meus pais são advogados, então, sei lá se foi exatamente isso, se eu não dizendo, mas assim, meus pais meio que estimulavam muito esse lado crítico, né? E aí o que assim, eu tô na sustentabilidade desde 2007, né? Então a gente tá falando de 16 anos, tem carinha de bebezinha, mas não sou tão não. Então assim, eu tenho tempo suficiente nessa área para entender quando as pessoas estão falando hipocrisia, estão fazendo hipocrisia, estão falando barbaridade. E eu sou uma pessoa que eu não sou contida, né? Então, quando eu vejo essas coisas na internet, eu vou lá e provoco. Então, assim, você tem empresa dizendo que virou sustentável porque tirou o canudinho de plástico do achocolatado. Você tem empresa de fast fashion, né? A natureza do fast fashion é te entubar roupa que você não precisa a cada 2 semanas. Falando, eu sou sustentável porque a arquitetura da minha loja foi toda baseada em bioconstrução, eu deixo um cesto aqui para vocês descartarem as roupas. Pelo amor de Deus, mas continua lá vendendo a cada 15 dias fazendo uma coleção nova. Então eu fico atacando essas hipocrisias da sustentabilidade. E o mais legal que eu vejo assim, é que tem umas pessoas que elas levam pro pessoal, né? Eu só lamento por elas. Elas acham assim, meu Deus, tá me ofendendo, assim. É o tempo de ficar ofendido e depois o tempo de desofender. Eu falo assim, né? Muita gente, assim, eu não sou a única que penso dessa forma, tá? Tem pessoas ali muito críticas também, mas assim, são pessoas que têm consultoria e tal, falam, eu não posso fazer isso porque eu vou me expor, posso perder contrato. Meu irmão, você está perdendo uma oportunidade de educar o mercado para o que é certo.
né? Se uma pessoa deixa de contratar a minha empresa por conta de eu ser uma pessoa crítica, na verdade, ela não tem perfil para ser meu cliente, né? Claro, ela não está nem disposta a melhorar, porque ela só quer fazer o que for cômodo para ela e o que for da Ibope. É isso, exatamente. Perfeito. Ju, então vamos para mais provocação agora. Sustentabilidade e ESG são a mesma coisa? Por que as pessoas... tem vaga de sustentabilidade, fala eu quero alguém de ESG para cuidar disso, e assim, é um mercado muito novo, eu até entendo, mas é que nem, às vezes eu penso, é justamente que nem tu, tem gente que se auto-intitula o conhecedor, e daí vem com uns papos assim, pô, cara, acho que tu não estudou ainda o suficiente para poder ficar batendo nessa tecla. Então, antes da gente, acho que falasse um é outro, o que é sustentabilidade, o que é ESG e por que existe essa confusão? Vamos pensar assim num guarda-chuva amplo chamado desenvolvimento sustentável, tá? Aí você tem lá, né, você tem a definição clássica de desenvolvimento sustentável, que veio do relatório de Brundtland de 87, que é a capacidade de você satisfazer suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Ponto. Isso é o conceito de desenvolvimento sustentável. E ele é muito grande. Aí ele tem a questão de políticas públicas, de desenvolvimento institucional, a relação de cidades, estados e países. Aí você tem ali, embaixo desse guarda-chuva, sustentabilidade corporativa. Aí você pensa em sustentabilidade corporativa, que é o desenvolvimento sustentável feito pelas empresas. Tá? É assegurar que a tua empresa vai continuar operando lá no futuro sem comprometer o entorno onde ela está, sem esgotar a matéria-prima, sem desenvolvendo a região onde ela atua, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo comunidades e tal. Um guarda-chuva aí você pega o guarda-chuva de sustentabilidade corporativa e você vai ter outras coisas, você vai ter meio ambiente, você vai ter engajamento, você vai ter riscos, você vai ter mudanças climáticas, você vai ter comunicação, você vai ter gestão de mudança, você vai ter ESG. Então, ESG, ele é uma parte da sustentabilidade corporativa, ele não é a sustentabilidade corporativa. Assim, grosso modo, tá uma definição muito básica. ESG é a sustentabilidade pelo viés do mercado financeiro. É o que o mercado financeiro faz para a sustentabilidade. Então, quando você pega o mercado financeiro, né? Quer dizer, você tem dois lados aí. Você tem o lado da empresa, que quer fazer captação de dinheiro no mercado e usa sustentabilidade para conseguir dinheiro mais barato. Isso é ESG. A relação que o gerente de relação com o investidor tem com os acionistas da empresa, quando ele fala de sustentabilidade, ele está fazendo ESG. Quando a área de finanças vai lá e fala assim, olha, eu vou no mercado buscar empréstimo e para isso eu vou condicionar o pagamento do meu empréstimo a metas de sustentabilidade. Em contrapartida, eu vou ter juros menores. Isso é ESG dentro da empresa. Do outro lado, você tem o mercado financeiro, que faz uma análise de risco de todas as empresas e dentre os vários critérios que ele usa para análise de risco, você tem lá o critério sustentabilidade. Por quê? Assim, o ESG, ele não é novo, tá? Ele existe, se eu não me engano, desde os anos 2000. Quer dizer, se a gente for pegar mais, assim, lá no âmago da coisa, no detalhe, já existe desde a década de 70, tá? Mas o ESG ele começou a encorpar nos anos 2000, mas a grande verdade é que o mercado financeiro estava pouco se importando com a sustentabilidade. O foco dele era maximização de lucro, a qualquer custo, tá? Só que aí, né, principalmente dos anos de 2010 para cá, o mercado financeiro foi entendendo que o dinheiro não podia vir a qualquer custo, o lucro não podia vir a qualquer custo. Por quê? A gente sempre passou, vamos rememorar aqui, uma sequência de crises econômicas muito grandes. Se for pegar, que eu tenho a memória, tá? Em 1987, a gente teve uma crise global gigantesca. 1997, os tigres asiáticos, que contaminou a bolsa de valores do planeta todo. Aí depois, eu não me lembro assim, mais ou menos ali no início dos anos 2000, a gente teve a crise da Argentina,
2004, se eu não me engano, foi 2004, uma crise na Rússia. 2008, a crise do subprime. 2012, outra crise ainda advinda dessa questão dos fundos imobiliários norte-americanos. Mas a gente teve outra crise e depois a gente teve a crise do Covid. Tudo isso impactou muito fortemente as bolsas de valores no mundo. E aí, o que o mercado financeiro entendeu? Principalmente com a Covid. Então, assim, muita gente acha que o ISD veio agora, 2020 e tal. Não, ele já existe desde antes, que eles entenderam que sustentabilidade poderia virar um problema forte para o mercado financeiro. Então, você tem... Ô, Ju, antes de tu entrar numa outra pauta, vamos lá. Vamos supor, quem é leigo está ouvindo, né, como é o Beabá, então é para a pessoa entender. Tá, ok, ESG é uma parte da sustentabilidade, mas se eu adoto a sustentabilidade como estratégia do meu business, é porque eu quero faturar mais com isso, eu quero me comunicar melhor com o mercado, eu quero poder... Não necessariamente, eu quero, assim, eu sempre... isso que eu quero que você tem dois tipos de sustentabilidade, a sustentabilidade da porta para fora e a sustentabilidade da porta para dentro. Quando você fala de sustentabilidade corporativa mesmo, você fundamentalmente está olhando para dentro. Então, o que ela serve para eu melhorar os meus processos, eu tornar os meus processos mais eficientes, eu reduzir consumo de água, de energia, emissões, redução de consumo de matéria-prima, redução de desperdício. Então, assim, eu olho para os meus processos. Como eu posso melhorar os processos da minha empresa por meio de sustentabilidade? Como eu posso fazer com que o meu modelo de negócio seja sustentável? Então, assim, por exemplo, vamos pegar aqui o modelo de fast fashion. Por natureza, uma empresa de fast fashion, ela pode ter, só faço roupa com algodão orgânico, com materiais sustentáveis, não gero desperdício, mas a natureza do negócio dela não é sustentável. Você está falando de fast fashion, que é o ápice de um consumo completamente desnecessário. A cada 15 dias você está lançando uma coleção nova na sua loja. Então, aí você está pensando assim, você passou da fase de processo. Processo é a primeira etapa, é você olhar para dentro. Depois você olha para o tático operacional. Depois você vai olhar para a estratégia. O meu modelo de negócio é sustentável. Vamos pensar o próprio petróleo e gás. Ele tem data para acabar. É datado. Então, assim, hoje a gente pode prescindir do petróleo e gás? Não. A gente está num processo de transição para uma economia de baixo carbono. Então, assim, tem um sheik árabe, agora eu também não vou lembrar o nome dele, que ele dizia... a idade da pedra não acabou pelo fim não é no fim da pedra, era no fim de alguma coisa lá. Sim, ele falou por não ter pedra, né? Não acabou por não ter pedra. Mas não era pedra que ele tinha falado, não. Mas vamos dizer, a idade da pedra não acabou pelo fim da pedra. Assim como a era do petróleo não vai acabar por conta pela falta de petróleo. Inclusive, assim, hoje a gente tem uma tecnologia para extração de petróleo que a gente tem mais ou menos ali, a gente sabe mais ou menos quanto vai durar aquele consumo, aquela extração de petróleo. Só que a gente ainda não tem tecnologia para ir para camadas cada vez mais profundas. Então, assim, o petróleo não vai acabar tão cedo, se a gente realmente continuar precisando. Porque a gente entendeu que a gente não precisa do petróleo para sempre. A gente está buscando fontes alternativas, não só de energia, mas de matéria-prima, até porque 95% da indústria de manufatura hoje precisa do petróleo. Mas a gente está fazendo justamente essa transição. Então, assim, inclusive foi a minha pesquisa de mestrado. Qual vai ser o modelo de negócios da indústria de petróleo e gás com a descarbonização da economia? Então, aí você passa por um passo seguinte. Você saiu dessa parte de processos, dessa coisa mais tática operacional, vai para a estratégia. Assim, eu estou pensando no futuro da minha empresa daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos. Aí a sustentabilidade, ela olha para o negócio. Quando você fala de ESG, você tem uma parte que sim, que eu preciso capitalizar dinheiro, eu preciso de dinheiro para alavancar minha empresa, para fazer investimento. Então você tem, não deixa de ser uma parte interna da empresa, mas quando você fala de reputação, de transparência, de prestação de contas, você está falando da porta para fora. Só que para você falar da porta para fora, você tem que ter feito tudo da porta para dentro. E o que acontece é que muitas empresas, elas invertem a ordem. Ela quer um retorno de imagem rápido, ela quer ter uma boa reputação,
Então, ela fala muitas vezes o que ela não faz, ou então ela fala esses absurdos. Eu virei uma empresa sustentável porque eu tirei o canudo do meu achocolatado. E aí, quando você vai fazer uma análise crítica, você não passa da página 2 da sustentabilidade com aquela empresa. Então, você tem essa diferença. Assim, a sustentabilidade ela é como eu posso melhorar a gestão e a estratégia da minha empresa. Ponto. Sustentabilidade. Mercado financeiro, falando de sustentabilidade, finanças e ESG. Basicamente tem outras diferenças, mas basicamente é isso. Agora, essas áreas que a gente vai ter, a gente trabalhando um pouco de mercado. Tem, então, o profissional que vai trabalhar com sustentabilidade, tem um profissional que vai ser ESG, ou eles vão ser todo mundo junto? Porque se a gente olhar as vagas do LinkedIn, a gente botou tudo no liquidificador e tá todo mundo fazendo um pouco de tudo. Às vezes, o que tu precisa? Eu preciso para isso. Tá, mas isso aqui não seria para essa área em específica. Como é que tá essa questão do mercado? Porque se o mercado não se posiciona direito, para quem está vindo também fica mais complicado de enxergar o que ele vai fazer, o que é uma coisa e o que é outra. A grande verdade é que o mercado ainda não sabe muito bem essa diferença. Como, assim, se for pensar sustentabilidade corporativa, ela está aí há anos e anos e anos. Você tem histórias de década de 60, década de 70, as empresas falando de sustentabilidade. Só que quando você tem o mercado financeiro tratando do assunto, ele tem um peso completamente diferente. Então, assim, por mais que, por exemplo, você vai pegar a GRI, que é Relatório de Sustentabilidade, ele existe desde a década de 90. A gente está falando de 20 e tantos anos. Por que só agora que ele ganhou uma chancela, uma importância tão grande? Porque o mercado financeiro deu a chancela. Então, como o ESG vem do mercado financeiro, então o peso é grande. O que acontece é que o mercado e as empresas, principalmente as empresas que foram obrigadas a criar área de sustentabilidade a toque de caixa, elas não entendem muito, elas olham o que o mercado financeiro estão pedindo e acham que é a mesma coisa. Então, assim, o que acontece hoje é que tem muita vaga de sustentabilidade sendo tratada como ESG. O profissional de ESG é um profissional de mercado, não necessariamente mercado financeiro, é um profissional com conhecimento de finanças. Então, assim, se você é formado em comunicação, não, você não vai fazer ESG. Você não entende. Você sabe o que é debenture? A pessoa não sabe o que é debenture, então como é que ela vai querer falar de ESG? Vai dizer que é um profissional de ESG. O que acontece, eu acho isso muito engraçado, é que do dia para a noite eu vi assim, profissionais que sequer eram profissionais de sustentabilidade com a chancela de especialista em ESG. Eu vi assim, profissionais que trabalham a vida inteira com licenciamento ambiental se auto-intitulando profissionais de ESG, não são. Então, assim, a sustentabilidade ela é uma área muito generalista, tá? Então, assim, qualquer um que queira trabalhar com sustentabilidade, o muro é baixo. Né? O muro é baixo, qualquer um pode vir e trabalhar. Isso é bom, porque isso dá um viés muito multidisciplinar. Sou formado... E tem que começar de alguma forma também, né? Sim, mas o ESG mesmo, raiz, você tem que ter conhecimento de mercado financeiro, você tem que ter conhecimento de finanças, você tem que... você precisa... Assim, a sustentabilidade ela é uma área que faz interface com todas as áreas dentro da empresa. Ela não é uma área que nasce e morre nela. Não, ela é integradora. Então, todas as áreas vão precisar de sustentabilidade, isso é ponto. Mas o ESG é uma área técnica. Então, assim, se você não entende... muita gente confunde, por exemplo, quando você vai fazer licenciamento ambiental, você tem lá que fazer mapeamento de riscos para o licenciamento ambiental. O que significa? Quais são os riscos que a empresa hoje corre, que se ela não mitigar esses riscos, ela pode perder a licença de operação dela, a licença ambiental de operação dela. E aí você tem também riscos ESG, e as pessoas acham que é a mesma coisa. Então tem muita gente que trabalha com licenciamento ambiental e acha que é um profissional ESG porque trabalha com riscos, mas é completamente diferente. Um é risco para o negócio, risco não é nem para o negócio, risco para a operação. Se eu não mitigar esses riscos aqui, a operação ela vai ter a licença dela caçada. O outro é
quais são os riscos para o mercado financeiro que vai fazer o mercado financeiro perder dinheiro por causa de sustentabilidade. Para você ter uma ideia, mudanças climáticas, que é o xodozinho do mercado financeiro, sequer está dentro de licenciamento ambiental. Você não precisa cumprir absolutamente nada de mudanças climáticas para ter um licenciamento ambiental. Então, são riscos diferentes. Um é pela perspectiva do dinheiro, a outra é pela perspectiva da operação. Então, tem que ter essa diferença. Então, assim, vai ter que estudar finanças. Quer trabalhar com ESG? Vai ter que entender de finanças. Vai ter que estudar. É isso. Perfeito. Até vou para a última pergunta. Como objetivo é a gente ser um pouco mais rápido, e acho que foi bem interessante. Mas, assim, entra no que tu tá falando. Tá, então, tô ouvindo aqui, sustentabilidade. Eu, como empresário, então, eu já começo a ter uma postura diferente, e eu que estou querendo entrar no mercado, penso, sustentabilidade, então, eu preciso ser engenheiro ambiental, trabalhar com biologia, o que essas áreas, porque, querendo ou não, se eu lá como empresário não entendo sustentabilidade, estou começando a entender agora, quem eu vou ter que contratar para a minha área, para cuidar de sustentabilidade? Agora de ESG ficou claro, mas para sustentabilidade. Então, é engraçado você fazer essa pergunta, porque eu estava respondendo ainda agora. Assim. Foi o que eu falei. É uma área multidisciplinar, qualquer um é bem-vindo. Só que, assim, o fato de você ser formado em biologia, engenharia química, engenharia ambiental, geografia, gestão ambiental, não significa que você seja um profissional de sustentabilidade. Significa que você é um profissional de meio ambiente técnico. Tá? Se você, assim, as 3 melhores formações que eu digo para a sustentabilidade, tá? Comunicação, que você vai ter uma parte de engajamento muito forte, a cultura de sustentabilidade. Você não consegue fazer sustentabilidade na empresa se você não tiver engajado os colaboradores. E até um parênteses disso, né? Acho que os profissionais de sustentabilidade nunca deram tanta entrevista quanto estão dando nesses últimos tempos. Pois é. Então, engajamento. Então, assim, o engajamento, a área boa para trabalhar com comunicação é a parte de engajamento e tal. As outras 2 formações, eu diria economia, administração, porque são áreas generalistas. A economia não por causa de ESG, mas assim, principalmente você olha muito para os cenários futuros, né? Então, qual é o futuro da minha empresa daqui a 20, 30, 40 anos? E aí você consegue inserir sustentabilidade nesses planejamentos de longo prazo. Então, o economista te ajuda muito isso, e também muita parte de PMO, né? Como é que eu traduzo os resultados e que a sustentabilidade gera em valor para o negócio? E o engenheiro de produção. Eu digo que o engenheiro de produção, né, ele tem uma visão de engenharia, mas ele hoje é muito mais voltado para escritório, mas ele tem uma visão de processos muito boa e ele tem uma visão de negócios muito boa também. Então, assim, se eu tivesse que indicar formações, comunicação, economia e engenharia de produção. Perfeito. Então tá, pessoal. Acho que conseguimos falar dos assuntos que estávamos propostos. De novo, agradeço o espaço da Ludfor. Não comentei, acabei esquecendo. A Ludfor foi eleita a melhor comercializadora de energia do Brasil no ano de 2022. Estão vindo muito bem aí, uma empresa daqui do sul, de Bento Gonçalves, mas que já está pelo Brasil inteiro. Então, muito obrigado pelo espaço cedido. Quem quiser me achar, estou no Insta, @WSLopes, LinkedIn, Wagner Lopes. Ju, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por esclarecer essas questões que estão vindo e cada vez mais vão vir, como tu mesmo disse, vai ser uma das tendências de 2023 no meio dos negócios. E quero que tu deixe tuas considerações finais. Sei que tu já comentaste de como te achar, mas se tu quiser reiterar... Tá. Vamos lá, reforçando. @sustentaí, @Juliana, com 2 N's do Sustentaí. Me procurem no LinkedIn, eu não faço a menor ideia de como está o meu nome lá, mas se vocês botarem... Peraí que eu acho agora já. Juliana com 2 N's Antunes. Eu não sou prima do Zico, mas... Zico não é meu tio, na verdade, mas tudo bem. Queria até que fosse, mas não é. Mas para você sabe o quanto ela é flamenguista, ela tá com a camisa do Flamengo agora. Quem não for no YouTube e só estiver escutando, ela
É porque hoje tem jogo do Flamengo, então já estou paramentada. E dizer para você o seguinte: estudem, se capacitem, porque não tem mão de obra qualificada o suficiente para trabalhar com sustentabilidade. E vai ter um boom de vagas e tem escassez de profissionais. Então, quem gosta dessa área vai se capacitar. Sustentabilidade é uma área generalista. Ela não é uma área especialista, ela é generalista. Se capacitem, porque vai ter muita vaga sobrando aí. Perfeito. Valeu, Ju. Beijão. E vamos falando. Tchau. Tchau.